E o que significa a tributação do consumo? Significa que a gente vai cobrar uma parcela adicional no preço dos produtos e serviços para ser entregue posteriormente ao governo. Por que isso é importante no Brasil? Como a gente tributa a produção, a gente não tributa propriamente o consumo, usando a técnica do valor adicionado, isso traz para as empresas uma avaliação de impacto do sistema tributário como se o impacto fosse ser setorial, ou seja, como se as empresas pagassem o imposto. Na verdade, as empresas não pagam o imposto, as empresas recolhem o imposto e embutem no preço. Isso não é visível para nós, no nosso sistema, é visível no sistema americano, né, do Retail Sales Tax, que tem um errinho de digitação, é o Retail Sales Tax, né, o imposto de varejo, e a gente tem no modelo do imposto sobre valor adicionado, que é bem conhecido na Europa, toda a Europa adota o modelo de IVA. Portanto, qualquer impacto que a gente fale sobre da reforma tributária, da adoção do IVA no sistema atual, ela vai, em última análise, ser um impacto que altera preços relativos, ou seja, o preço dos bens e serviços para o consumidor final, porque entre as empresas esse tributo é absolutamente neutro. Eu vou mostrar isso nesse próximo slide, depois eu volto para aquele slide de como é o mundo todo. Então, imaginando aqui como é que funciona o IVA, eu sei que isso é bem básico, mas para a gente no Brasil é bem importante, porque até hoje eu ouço as empresas falarem que vão ter impactos diferentes, né, com relação à reforma tributária. Num IVA bem estruturado, você tem a cobrança, deixa eu só voltar aqui, você tem a cobrança na fase de produção dos bens, ou seja, de uma montadora ou de uma indústria de automóveis que compra os seus insumos, paga esses insumos já com a parcela de IVA devido, e a empresa que produziu os insumos é que vai entregar esse IVA para o governo. Essa empresa, essa indústria, quando vender para o consumidor final, claro que não é indústria direta, mas aqui só para caber dentro do slide, ela também vai arrecadar o imposto na venda para o consumidor final e incluir isso no preço. Ou seja, embora essas empresas estejam recolhendo o imposto é sempre incluído no preço dos insumos e é incluído no preço dos produtos finais. No Brasil, hoje, o que a gente tem? A gente raramente tem o aproveitamento do imposto pago nas etapas anteriores. Então, aqui, quando a indústria de automóveis pagou o IVA do pneu, ela deveria poder descontar desse IVA que ela deve na venda do carro. Como a gente não permite, muitas vezes, que isso aconteça, a gente acaba que não tem um tributo propriamente sobre o consumo, que seria 10% do valor do bem consumido, né, dos 20 mil reais do carro. A gente tem um tributo que tributa também a produção, ou seja, totalizando aqui um imposto de 2010 e não um imposto de 2000. Por que isso acontece e como é que a gente faz para isso não acontecer mais? Que isso talvez seja uma das características mais importantes do desenho do tributo. É pela técnica da não cumulatividade, né, em que o imposto já pago nas etapas anteriores, ele é creditável nas etapas posteriores. Então, esse IVA aqui de 2000 da venda do automóvel, ele tem que ser antes de ser pago, ele tem que ser diminuído do IVA das compras, e, portanto, aí sim, a gente tem aqui um imposto sobre consumo, que é arrecadado por meio da técnica do valor adicionado. Então, o imposto sobre valor adicionado é uma técnica de arrecadação do imposto ao longo da cadeia de produção e circulação de bens, e ele só é efetivamente um imposto sobre o consumo transparente se o valor final for exatamente a alíquota do imposto sobre o valor do que eu estou comprando, que hoje raramente é. Isso é pouquíssimo transparente no nosso sistema, por isso que as empresas não sabem quanto pagam de imposto e nem os consumidores. Então, as empresas não conseguem ver que num sistema de IVA, aquilo que para elas custava 110, hoje vai custar 100. Ou seja, em qualquer operação B2B, o impacto da reforma tributária é positivo, porque aquilo que era custo de imposto vira crédito de imposto.